Boa noite. Boa noite a galera que já está chegando. Boa noite, povo. Escrevi o sorteio aqui que eu esqueci de anotar. Se eu não anotar essas coisas, eu esqueço depois. A gente vai ter um sorteio no final, né? Sejam bem-vindos. Boa noite, galera. Boa noite todo mundo que está chegando. Galera aí do Brasil inteiro, do mundo, várias partes do mundo. Buenas. Boa noite, irmão. Vamos chegando todos. Dando boas-vindas. Vamos mandando aviãozinho pro povo. Hoje manda aviãozinho só para aquela galera que gosta mesmo do rolê, né? Porque a gente vai falar de um tema que a galera que tem que estar um pouquinho engajado nisso aí, né? Para poder não apenas entender, mas gostar até, né? Porque é aquela coisa, às vezes a gente quer entrar numa linha de pensamento e tal, mas quando a gente já está dando os passos iniciais, se tem alguém falando de alguma coisa que está lá no outro ponto da caminhada, às vezes a gente não se interessa, né? O que eu vou falar hoje é sobre o código genético divino, né? O DNA divino, que é... A Isis falando boa noite, papai. Ela está aqui na sala, aqui no lado. Tá vendo a live, provavelmente está dando boa noite para mim na tela. Ela é uma figura, gente. Então a gente vai falar hoje sobre o DNA divino, né? Código genético divino, que preenche todas as células do nosso corpo com uma leve alteração enquanto nós estamos na fisicalidade, né? A gente vai entender hoje, no olhar da ciência e da espiritualidade, no link entre ciência e espiritualidade, que sim, nós somos deuses, né? Nós temos essa origem divina, perfeita, somos criaturas do grande Criador, e essa é a nossa essência, essa é a nossa origem e o nosso destino, né? Nos unir novamente com essa fonte eterna e imutável. Imutável quando nós chegarmos nesse ponto de reconexão com o divino, porque até lá, principalmente quando nós estamos na fisicalidade, nós somos parcialmente divinos, 75% divinos e 25% humanos. Vocês vão entender isso na explanação, porque é numérico mesmo, tá? Nós somos 3/3 divinos e 1/3 humanos. Então, mas eu vou fazer essa explanação de uma forma bem tranquila, bem calma, bem compassada, para que a gente, mesmo quem está no início desse rolê aí, possa acompanhar. Muitas pessoas com certeza já leram sobre isso, tem livros que falam sobre isso. Vai ser bem legal o nosso papo de hoje. Vamos mandando aviãozinho pro povo aí, enquanto a gente não começa com o tema, tá? Com o conteúdo. Leandro falou, Belém te espera. Bom, gente, semana que vem, né? Nós temos dia 26 e 27 de março em Belém, o DNA 5D. O que nós vamos falar hoje na live tem total relação com isso, com o que vai ser feito, né, nesse encontro, nessa imersão. Vocês já viram propaganda aí, é comigo e com o Carlos, né? O grande brother, Carlos Torres. A gente vai fazer esse curso. O único que a gente vai fazer junto, nós não temos planos de fazer outro. Quando a gente lançou, as pessoas já começaram a falar assim, né? Nossa, quando é que vocês vão fazer no Rio? Quando é que vocês vão fazer em São Paulo? Quando é que vocês vão fazer em Floripa? A intenção não é essa, tá? A gente não sabe do futuro, né? O que nos espera, o que nos aguarda. Mas a nossa intenção não é criar um curso do Fernando e do Carlos e esse curso vai ter uma agenda, tá? Não. A gente resolveu fazer porque a gente recebeu informações lá dos mentores, aqueles que orientam, aqueles que guiam, né? E por acaso, ou não, a gente sabe que não é por acaso, naquela mesma semana que eu estava recebendo informação aqui, o Carlos estava recebendo lá, sonho, desdobramento, orientação, o Leandro
O Leandro do Holístico Sem Fronteiras está aí com a gente na live. Leandro, escreve aí. Se quiser escrever alguma informação importante aí para o curso, escreve, que daí eu fixo o teu comentário, tá? Aí o Leandro, naquela mesma semana, me ligou e mandou mensagem para o Carlos, cara, eu tô sentindo muito fazer um curso, organizar aqui em Belém um curso de vocês dois, o que tu acha? Eu falei, cara, eu topo, ver com o Carlos, se ele topar também, nós estamos dentro. E aí ele mandou mensagem para o Carlos estou dentro também, e assim surgiu. Mas então não é um curso que vai ter uma agenda, se daqui a 2 meses nós vamos estar em outro lugar, em outro. Eu tenho meu trabalho, vocês conhecem bem, o Carlos tem o trabalho dele, vocês conhecem bem, e nós vamos fazer pontualmente esse evento. Se vão ter outros futuramente, não sei, tá? A princípio não, a princípio é esse, ok? Então se tu quiser escrever alguma coisa aí, Leandrão, pode escrever que eu fixo com o teu comentário aqui, tá? Então vamos lá, gente, 6 minutos já, vamos ancorar a energia do Mestre, a energia do Cristo. Quero agradecer ao Douglas, eu prometi, eu vi que você está aí, Douglão, irmão querido, ele me deu essa camisa aqui de presente. Eu estou saindo da guarda do Embaú, né? O Douglas é um grande irmão que eu fiz na guarda, né? O dono da loja Mr. Quantity. Ele falou assim, eu quero te dar um presente antes de tu ir embora, vai lá na loja que eu vou te dar uma camiseta. Aí ele me presenteou com essa camiseta, que é tudo produção dele, produção própria. Se você comprar na loja lá, Mr. Quantity, vou fixar aqui, Leandrão, fixar comentário. Você nunca ninguém vai ter uma camiseta igual a sua, ou uma jaqueta, ou uma calça, é tudo peça única, ele faz uma de cada. Esse é o grande diferencial do Douglas. Quem quiser ver o Instagram dele aqui é Mr. Quantity, né? Douglas Quantity. Bom, vamos lá, vamos ancorar a energia do Cristo, a energia do Mestre, com o Pai Nosso em aramaico, e aí em seguida a gente entra no conteúdo, tá, gente? Pode respirar aí tranquilamente. Quem quiser fazer o mudra do Cristo, indicador e médio da mão esquerda no cardíaco, ou a mão toda aberta, espalmada no cardíaco, indicador médio e polegar da mão direita voltadas para o alto, tá? Respira profundamente. Conecta, silencia, traz a imagem, a energia, o amor, a paz, o poder, a força, a humildade do grande Mestre Yeshua para perto de você agora, nesse momento. E imerso nessa energia, vamos ativar o código de acesso ao reino de Deus em nós, através do Pai Nosso em aramaico. Abvunt Bashmaya, Netkadish Mach, Tei Malkutach, Nervoeit Subiana Raikana, Dubashmaya Ach, Havlan Lahmat Sun Kanan Yomana, Washboklan Halben Wachtahen, Raikana Daf Anan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsa Mimbisham, Metode Lahe Malkuta, Wahaila Wateshbukta, Lahalan Naumin. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, 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 gratidão. Vamos lá, galera. Bora. DNA divino. Nosso papo de hoje. Falar um pouco sobre isso.
É um tema complexo, né? Não preciso nem falar para vocês o quanto isso é complexo, o quanto isso é polêmico. Estou aqui trazendo uma informação, como eu sempre falo nas minhas lives, nos meus estudos, não é uma verdade absoluta, é uma informação que foi acessada. É forte, né, Paty? Mas ela tem já comprovações científicas, né? Eu acessei esse estudo do Greg Braden, muitos de vocês devem conhecer, né? Um grande cientista, geólogo, né? Se eu não me engano, geólogo. Mas então um cientista muito espiritualista, né? Um dos pioneiros aí nessa junção de ciência com espiritualidade, que começou a acessar algumas informações e foi a campo, né? Foi nas universidades para saber se essa informação batia, se conferia, se tinha embasamento ou não, e teve descobertas muito fantásticas a respeito disso. Que informação é essa, né? Se nós pegarmos cada uma das células do nosso DNA, né? Um dia eu falei assim, trilhões de células, aí acho que foi uma médica que falou assim, não, mas tu não pode falar que é trilhões de células, porque a gente nem sabe se são trilhões, se são 4 trilhões. Então assim, ok, em cada uma das células, a gente sabe que são muitas, do nosso corpo humano, seja ela uma célula do pâncreas, do intestino, do esôfago, do tecido ósseo, enfim, qualquer célula de qualquer lugar do nosso corpo humano, quando ela é estudada e ela é transformada em números, quando os elementos contidos nessas células são transformados em números que se tornam letras, né? Os equivalentes numéricos dos números que tem o equivalente numérico na letra, né? Quando a gente leva para o alfabeto hebraico, todas as células do nosso corpo elas vão formar um tetragrama, tá? Eu já vou falar dele. Agora fique com essa informação e eu já vou falar desse tetragrama. O tetragrama da divindade é sempre falado, sempre comentado, exposto em várias escrituras sagradas do planeta. Na Bíblia hebraica, esse tetragrama ele aparece 5.410 vezes, né? O tetragrama divino, que é o nome de Deus, é o nome próprio de Deus, é como Deus se mostrou para Moisés no Monte Sinai, né? É composto por 4 letras também hebraicas, também um tetragrama, que é o Y, isso eu já estou trazendo para o português, YHWH. É a tradução de Iod, Rei, não é a tradução, essas letras, né? O nome das letras é Iod, Y, Rei, começa com H, Vod ou Val, ou Vav, tem 3 formas de falar isso, então todas as 3 estão corretas, e H de Rei, novamente, tá? Então o Rei se repete, porque é o hidrogênio. Então vamos lá, foco aqui, para a gente não se perder. Iod, Rei, Vod, Rei, ou Iod, Rei, Val, Rei, ou Iod, Rei, Vav, Rei. Todas elas estão certas, tá? São as traduções do nome de Deus, como aparece em muitas escrituras sagradas e de novo na Bíblia hebraica 5.410 vezes. Volta lá para o tetragrama humano, tetragrama que está composto em cada uma das nossas células, trilhões, 4 trilhões, sabe-se lá quantas, né? Aí a gente vai ter um outro tetragrama que coincide nas 3 primeiras letras e muda na 4ª. Por isso que eu falei lá no início da live que nós somos 75% divinos e 25% humanos. Agora vamos entender isso. Cada célula do seu corpo, que você pegar aí agora, se tem um biólogo, algum químico, algum profissional dessa área, se você analisar qualquer célula de qualquer ser humano, de qualquer parte desse ser humano, quando esses elementos dessas células foram traduzidos em números e em letras hebraicas, nós vamos ter YHWG. Então, o tetragrama divino é YHWH e o tetragrama humano é YHWG. Vamos entender já o que é isso. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Ó,
hidrogênio. Não, peraí, deixa eu. Hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, tá? E aí a segunda, que é o nitrogênio, repete no caso do nome de Deus, certo? No humano é confuso, né, gente? A gente tem que fazer escreve aí, ó. É legal pegar o caderno, anotar as letras pra gente memorizar, porque se a gente não memoriza, fica depois confuso, a gente perde a informação, tá? E no caso do humano, é o Y, que é o hidrogênio, o N, que é o nitrogênio, o oxigênio, e aí troca pelo G, que é o Gimel. Gimel é uma outra letra do alfabeto hebraico, tá? Que significa o quê? Carbono. Os nossos corpos não são de carbono? A gente sabe que os nossos corpos são de carbono, né? Então, o DNA humano, ele coincide com o DNA divino em 75% da sua composição, que é o Y, o H, o W. E aí depois, quando a gente encarna, quando a gente assume um corpo de carne, nós temos o carbono como o último elemento da composição das nossas células. E aí nós temos Y, H, W, G. Yod, Rei, Val, Gimel. Então o nome de Deus é Yod, Rei, Vod, Rei. O nome do humano, a composição do humano é Yod, Rei, Val, Gimel. Foi muito confuso, gente, a explicação? Precisam que eu faça de novo? E aí por essa comparação, a gente percebe que nós temos 75% do nosso DNA divino e 25% do nosso DNA é humano. É isso que nos torna físicos, materiais. É o carbono que existe no nosso DNA. Os outros três elementos, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, eles são etéreos. Eles não têm cheiro, eles não têm forma, eles não têm cor. E o carbono é aquilo que nos torna densos, físicos. E quando a gente sai do corpóreo, a gente volta para a composição divina. Quando a gente se materializa, a gente absorve, a gente compreende, a gente assimila a composição humana. E aí é incorporado o carbono no nosso sistema de corpos, que é o que faz o nosso sistema de corpos ficar denso, material, palpável, né? O carbono, diferente dos outros elementos que foram citados ali, o carbono ele é físico, ele confere ao corpo, à nossa composição, forma, cor, cheiro, densidade, tá? Então, quando a gente fala assim, nós somos divinos, nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas divinas, nós somos seres, nós somos Deus em essência. Muita gente pensa assim, poxa, isso aí é bem filosófico, é bem místico, é bem espiritualista. Não, isso é físico. Isso é físico. Essa afirmação é física. Nós somos Deus fisicamente presentes em 75% da nossa composição. Então, aquela pessoa que se acha completamente desconectada de Deus, desconectada do divino, ela só tem uma coisa: desconhecimento de si mesma, né? Do que ela é, da sua composição, da sua origem, da sua essência, e da sua composição física. Ela desconhece que ela é feita do mesmo material que o etéreo, que o todo, o Criador, o absoluto, usou através do verbo, do sopro, para criar tudo o que existe. Nós somos feitos dessa mesma matéria, dessa mesma essência, desse mesmo etéreo. Eu falei que hoje o papo era um pouquinho mais denso, mais complicado, é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade no início de visualizar, né? Então a pessoa que se sente desconectada de Deus, ela desconhece essas informações. Não é nem ela desconhece a origem filosófica disso, o que as religiões nos trazem, o que as filosofias nos trazem, que nós somos criaturas de Deus. Sim, ela desconhece isso, mas ela desconhece que ela, além disso, fisicamente, as suas células são compostas por 75% da mesma composição que do todo foi criado.
Liga divina, o Elcio falou aqui, liga divina. Isso é fantástico, gente. E aí tem gente que fala assim, ó, como é que a gente usa essa informação de forma benéfica, de forma a me ajudar em alguma coisa, né? Gente, só o fato de você estar consciente disso já muda tudo. Só o fato de você habitar um corpo e você ter consciência de que esse corpo traz 75% do que 75% do material genético desse corpo é de origem divina, já muda completamente a tua concepção de mundo, de vida, de si mesmo. Só o fato de estar consciente. Aliás, o fato de estar consciente de muita coisa faz com que a gente mude muito a nossa vida a respeito daquela consciência nova que a gente adquiriu. Não é assim? E com esse assunto não é diferente. O fato de você entender, mas não é entender de forma filosófica, de forma mística, como a gente aprendeu. Que legal essa pergunta da Quitéria. Fernando, como pode ser uma pessoa má tendo 75% do potencial divino? Amado. Assim, ó, o grau de distanciamento, de desconhecimento, de desconexão nos leva a manifestar uma pessoa má, né? Mas em essência, em origem, a gente já ouviu esses termos em algum lugar, né? Essas sentenças, essas frases, né? Originalmente todos somos divinos, todos somos, portanto, bons, porque Deus não criou nada que seja ruim, nada que seja mal feito, nada que seja mal acabado. O fato de uma pessoa se manifestar como alguém ruim, como alguém maldoso, como alguém que comete barbaridades, atrocidades aí, não significa que essa pessoa não seja tão divina quanto qualquer um de nós aqui. Significa que ela desconhece num nível muito maior a conexão que ela tem com esse divino, né? Com certeza essa informação do Deus físico ele não tem, né? E a do Deus filosófico, aquela que nós somos deuses em essência, em origem, ela já ouviu, porque todo mundo já ouviu falar nisso, mas ela não acredita, ela duvida, né? Então, aí lógico, aí a gente vai para aquela história da caminhada evolutiva, né, gente? A gente sabe que quando Deus ele começou a se experimentar, a experimentar a si mesmo, né, através da forma humana, ele largou chispas de si mesmo por aí, e essas chispas, né, as centelhas divinas, começaram um processo de reconexão, de reaproximação com esse divino, com esse uno, né? Quanto mais no início dessa caminhada, mais a pessoa desconhece a sua origem, a sua essência. Quanto mais ela caminha, mais ela evolui, isso evolui em consciência, mais ela vai se reapropriando dessa ideia, ideologia, desse conhecimento de que sim, ela é originária desse Criador, e ela vai dando passos largos na direção de si mesma. Essa pessoa, mesmo a que aparenta ser muito ruim, aparenta não ser divina, né? Quando ela começa a dar os passos e diminui essa distância entre ela e o Criador, reconecta, começa a reaproximar do Criador, ela começa novamente a se manifestar divinamente como ela é, em origem, em essência, né? E quando ela dá um salto, gente, e aí é um salto mesmo, você deixa de se considerar apenas vinculado a Deus filosoficamente, espiritualmente, misticamente, esotericamente, e passa a entender que você é conectado a Deus fisicamente, aí você dá um salto quântico. E aí a gente está falando de grandes movimentações, de grandes processos de vida, tá? De grandes alterações, de grandes processos súbitos de despertar. Então, primeira coisa é a gente entender, reconhecer isso. Sim, eu sou Deus, eu sou uma criatura divina, eu sou uma manifestação divina aqui nesse mundo. Apenas filosoficamente falando, misticamente, religiosamente falando, espiritualmente falando, não.
fisicamente, materialmente falando, tá? Reconhecer isso, entender isso, assimilar esse conhecimento já vai te levar para um outro patamar de entendimento de si mesmo, ok? E de mundo, e de funcionamento perante o mundo, tá? E uma outra forma da gente utilizar isso... Só um pouquinho, gente. Oi, filhotinha. Quer vir aqui dar tchau pro pessoal? Opa, vem cá. Vem cá, paizinho. Ó, gente. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta. Ela quer dar tchau pro povo. Olha aí. Dá tchau pro povo. Não. Você não quer dar tchau? Não. Dá um tchau, meu gordinho. Não, quero a mamãe. Você quer ir com a mamãe? Então manda um beijo só pra eles. Eu tô indo, pessoal. Tchau. Eu não quero ficar com vocês. Não. Ai, não, não, não. Ai. Pronto, interrompimento auto-explicado, né? Auto-explicativo. Então, uma forma é reconhecer tudo aquilo que a gente... Isso é uma máxima quântica, né? Tudo aquilo que a gente reconhece se expande. Tudo que a gente reconhece se expande. Tudo aquilo que a gente ignora definha, morre de inanição. Tudo, gente. Agora eu vou falar coisas corriqueiras, né? Tá? Você tem um problema, por exemplo, que é na questão da prosperidade, né? Quanto mais você olha para isso, quanto mais você reconhece essa falta de prosperidade, mais o que cresce, o que se avoluma? A falta de prosperidade, porque você está dando energia para aquilo, né? Quando você vira as costas para a falta de prosperidade, ela, por falta de atenção, definha. E aí você começa a fazer o caminho oposto disso. Você não olha mais para aquilo que você não tem. Você começa a olhar para aquilo que você tem e a abundância, a prosperidade começa a se manifestar. Porque agora você inverteu o lugar aonde você coloca a sua energia, a sua atenção, o seu adubo, tá? Vamos trazer de novo para o nosso papo de hoje. O Yod Hei Vod Hei, quando você reconhece ele, é como se você estivesse olhando para isso e agora dando atenção para isso. Para o divino em você. Para o Deus em você. Físico, não filosófico. Tá? Se eu dou mais e mais atenção para isso, o que acontece com o divino em mim? Se manifesta mais e mais. E aí, quanto mais eu dou energia para isso, quanto mais eu dou vazão para o divino em mim, quanto mais eu dou adubo e alimentação para o Deus em mim, para o Deus que eu sou, mais o Deus que eu sou se manifesta na vida prática, na vida real. O meu corpo responde a isso, as minhas relações respondem a isso, o meu trabalho responde a isso, o meu emocional, o meu espiritual, o meu físico, tudo o que tem relação comigo responde a essa nova concepção que eu tenho de mim mesmo como um ser divino vivendo aqui no mundo de matéria, né? E que só tem um corpo de matéria porque 25% do meu corpo, do meu DNA é de carbono, né? Porque os outros 75% a gente já viu que são composição divina, né? Que coincidem com o nome divino, certo? Então, reconhecer é a primeira coisa que tem que ser feita. Reconhecer isso. Entender isso não é tão difícil, né? Às vezes é meio enrolado para participar. Vou fixar o comentário da Jaque aqui. Às vezes é meio enrolado em explicar, porque é uma coisa meio abstrata, né? Mas é fácil de entender. Tem um livro que fala disso, tá, gente? O Código de Deus, que é do Greg Braden, tá? É o Código de Deus, isso mesmo. E tem a Matriz Divina, que é dele também, que também fala disso, tá? E a outra forma da gente potencializar isso é verbalizando esse tetragrama, tá? A gente pode verbalizar tanto o tetragrama da divindade, o Yod Hei Vod Hei, que aí eu estou fortalecendo o divino, né? Mas eu posso também verbalizar o Yod Hei Vod Gimel, que eu já entendi que o Gimel, o G do Gimel é o carbono que vai no lugar do nitrogênio, que é etéreo, que é divino, certo? Então eu posso, além de reconhecer que vai já fazer essa energia crescer, se aflorar, se expandir,
Dr. Maicon, querido, obrigado pela tua pergunta. Nesses 2 livros que eu falei agora, você já devia ter escrito, né? Não deu tempo. Fala sobre isso, tá? O Código de Deus, principalmente, é mais voltado para isso, tá bom? Greg Braden. Então, além de você reconhecer, você verbalizar. Tem uma faixa, vocês vão achar Dr. J.J. Hurtak, 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 e doutora Desiree Hurtak, que é a sua esposa. Eles trouxeram aí os conhecimentos das chaves de Enoque, as 64 chaves, né? E na capa desse livro, inclusive, é o tetragrama da divindade, é o Yod Rei Vod Rei. Ali vai explicar várias vezes, né? E quanto mais você verbaliza, quanto mais você acessa, quanto mais você ativa. Gente, verbalizar qualquer coisa é como plugar, é como apertar o botãozinho do on, né? É um on e o off. Cada vez que você pensa, se conecta ou verbaliza algo, é o botãozinho do on que você está apertando. Você está ligando a luz ali, você está ativando algo, né? Então, trazendo para isso, quanto mais eu verbalizo, penso, medito no Yod, Rei, Vod, Rei, mais eu manifesto essa divindade que eu sou, tá? Aliás, o eu sou também é uma das formas de a gente manifestar isso, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu essas abordagens, essas explicações da importância do eu sou e de tudo que vem depois dele, né? Qualquer coisa que a gente fala depois de verbalizar eu sou, o eu sou equivale também ao Yod Rei Vod Rei, tá? Quando foi Moisés perguntou para Deus, né? Em uma de suas conversas com Deus, eles vão me perguntar quem você é. Quem que eu digo que você é? Diga a eles que eu sou o eu sou. O eu sou é o próprio Yod Rei Vod Rei. Então, você verbalizar Yod Rei Vod Rei ou eu sou, o eu sou, tem o mesmo significado, tá? E se eu quero fortalecer esse corpo de carbono que é conectado a uma energia divina, que é os outros 75% do DNA desse corpo, eu posso repetir, mantralizar e verbalizar o Yod Rei Val Gimel, YHWG, que simboliza o carbono, tá? Então, repetir. Gente, muitos de nós estamos... Eu tinha uma folhinha aqui onde eu anotei para vocês alguns... Eu acho que é isso, levou. Mas eu sei de cabeça alguns, eu vou falando para vocês. Muitos de nós, se não todos nós aqui, estamos passando por um baita processo de recodificação de DNA. Todo mundo já ouviu esse papo nos meios, nos corredores da expansão da consciência. O Rafa falou do verbalizo todos os dias com o método Vênus. O método Vênus traz esse tetragrama da divindade, uma frequência específica para você fazer exponenciar isso. Isso te traz, lógico, vitalidade, saúde, energia, longevidade saudável, rejuvenescimento celular. Quando você faz as suas células, que têm uma determinada composição, vibrarem naquela composição, quando você exponencia o conteúdo divino daquelas células, o que você vai ter aí? Óbvio, um melhor funcionamento do todo o teu sistema físico orgânico, inclusive com resultados de rejuvenescimento celular, né? Bom, eu anotei em algum lugar aqui que eu não lembro, ou a Isis pegou, não sei, alguns sintomas de expansão, de recodificação, todo mundo já ouviu esse papo, de reativação do código divino perfeito. Oi, Giovana. Sim, amado, eu sou formado na cura reconectiva. Eric Pearl. É bem esse papo, é bem alinhado com tudo isso que a gente está falando. Você é também? Responde aqui pra gente. É maravilhoso, o sistema de cura é maravilhoso, né? Todos nós já ouvimos, né, nos corredores da expansão da consciência, que nós estamos sendo reativados
em termos de DNA, né? O nosso DNA divino está sendo reativado. Por que o termo é reativado e não ativado? Porque em algum momento nós já tivemos todo esse potencial divino ativo. E hoje, por conta dessa desconexão com o divino, ele está inativado. Então nós precisamos não ativá-lo, mas sim reativá-lo, porque é um potencial que nós já tivemos, que nós já funcionamos com ele, mas hoje nós não temos mais à disposição esse potencial inteiro. Estamos retomando, reativando esses potenciais divinos, né? E tem alguns sintomas. Tem o filme da Lucy, né? Acho que a maioria de vocês viu aí. Quem não viu, veja, muito legal. Eles fazem uma analogia com aquela droga, né? Uma droga que por acidente explode e dentro dela ela é forçada a traficar, enfim, e aí explode dentro dela um saquinho com aquela substância, e ela vai aos poucos expandindo o seu potencial. Ali fala mente, né? Mas o potencial não é apenas da mente, o potencial é de todo o DNA divino. Aliás, tem um termo também que a ciência conhece bem, que é DNA lixo, né? Que, segundo a ciência, boa parte dela, pelo menos, a grande maioria dela, corresponde a 95% do nosso DNA. Ou seja, imagina uma coisa assim: Deus criou uma máquina perfeita, maravilhosa, complexa, e 95% desse código, dessa composição, é lixo. Só 5% que presta, o resto é lixo. Sabe por que foi dado o nome de DNA lixo? Porque simplesmente a ciência não sabia por que aquelas fitas de DNA estavam ali. Qual era a função delas. Para onde que ela nos leva se a gente reativar esses potenciais. É isso. E aí lá na Lucy, né, ela fala do potencial da mente, mas não é o potencial da mente, é o potencial de todo o teu sistema, de todo o teu código genético divino, né? Que a gente viu ali, que no filme, né, para quem viu o filme, que quem chega em 10% já é aqui no meio que a gente vive, já é um ET, né? Já é um ser humano completamente diferenciado, alguém que consegue atingir 10% do seu potencial divino. E aí ali o filme vai mostrando, é muito legal a trama, vai para 20%, vai para 30%, quando chega em 50% já está um negócio absurdo, né? E aí lá no final ela atinge os 100% da sua mente, que é sim o nosso destino. Nós vamos chegar nisso. Quando isso? Quando a gente se unir novamente com o Criador, e ali não há mais obstáculo nenhum, ali não há mais problema nenhum, ali não há mais dúvida nenhuma, ali não há mais dificuldade nenhuma de materializar qualquer coisa. Aí nós já estamos conectados 100% com o Criador, que é o que no filme corresponde ao nosso 100% da mente, né? Então, todos nós, em algum grau, estamos sendo luz nesse momento. Estamos reativando os nossos potenciais divinos. E o filme, Rose, é Lucy, L-U-C-Y. Um filme, eu acho que ele já tem uns 20 anos, esse filme, mas é fantástico, 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 tá? Assiste que vale a pena, sem problema, mano. Então, gente, todos nós somos um pouco Lucy, tá? Estamos tendo os nossos potenciais divinos reativados. E isso a gente, o Anderson agora lembrou aqui do nosso curso 5D. Gente, o nosso curso DNA 5D vai ser assim, pancadão, para estimular esse DNA divino a se expandir, a se manifestar mais e mais, né? Nós vamos ter 2 dias de estímulo, sim, porque isso pode e deve ser estimulado. Nós podemos estimular isso no nosso dia a dia, e existem técnicas, ferramentas, cursos, imersões que potencializam isso. No final, a gente vai fazer um sorteio do DNA 5D do formato online, porque ele é presencial e online, né? A gente vai sortear um online. Gente, mas eu recebi um monte de mensagem assim, ó. Nossa, sinto um chamado absurdo.
para fazer esse curso. Tomara que eu ganhe. Se você sentir um chamado absurdo para fazer esse curso, não é porque você não vai ganhar um sorteio, que só uma pessoa vai ganhar, que você não vai fazer, né? A gente precisa... quando a gente quer algo e a gente sabe que esse algo é um passo importante, é um degrau importante que a gente vai ter na nossa escadaria, né? Na nossa espiral evolutiva, a gente tem que ir, independente das condições externas, independente do que rolou, legal, bacana, parabéns para quem ganhar. Mas eu jamais deixei de fazer alguma coisa, mesmo com as condições externas não muito favoráveis, porque eu sabia que esse é o maior investimento de vida, né, que eu posso ter na minha vida, é estimular os meus próprios degraus, a minha própria escalada evolutiva. E fiz muito e continuo fazendo, né? Então o nosso DNA 5D vai ser isso, vai ser pancadão para as Lúcies e para os Lúcios que estão aqui presentes, que estarão com a gente lá em Belém e em casa também, né, no online. Então, eu anotei aqui, a folha voltou para mim, alguns sintomas, tá? De expansão, de reativação de código genético divino, certo? E eu vou ler para vocês aqui algumas, tá? E vou lendo e a gente vai falando, tá certo? Então preste atenção aí se vocês têm relação, se vocês se identificam com o que vai ser falado aqui. Provavelmente sim, lógico, não com todas. Gente, tem muito mais coisa além do que eu vou falar aqui, eu vou falar algumas, tá? E algumas que vocês vão se identificar, outras vocês têm e eu não vou falar aqui, tá? Mas só para a gente ter um norte, assim, coisas comuns que acontecem em processos de reativação de código genético divino, tá? Lu, não li esse livro ainda, velho. Não li esse livro ainda. É uma coleção, né? Mas é um que eu gostaria muito de ler, sim. Bom, vamos lá. Coloquei aí 12. Não sei se eu vou falar as 12, não sei se vai dar tempo, tá? Você continua errando, se colocando em situações difíceis. A gente é danado para repetir nos erros, né? Para incorrer nos erros. Mas descobre que está aprendendo muito sobre si mesmo. O que acontece? A gente para de sofrer tanto com os erros, com os mesmos erros, tá? A gente sabe que a gente está numa roda, mas hoje a gente tem muita consciência dessa roda. Seja em termos de relacionamento, em termos de trabalho, de dinheiro, de saúde. Quando a gente está num processo de código inativo, né, de código totalmente inativado, a gente só repete e a gente não tem consciência da nossa repetição, da nossa roda de samsara, né? Aquilo que a gente fica repetindo e a gente não se dá conta. Quando a gente já está em processo de reativação de código divino, isso nos traz para um lugar de consciência. Consciência do que a gente já está legal. Hoje eu sou um cara que tem muita consciência do que eu sou bom de fazer. E não tem problema nenhum em falar isso. Que eu falei isso, acho que na live passada. A gente tem que sair desse lugar xarope aí de se colocar como pequeno em tudo. Se colocar como... se curvar em tudo. Não, tem coisas que o Fernando é bom e tem coisas que ele não é. Ponto. E as coisas que eu sou bom, eu não preciso ter problema em falar isso. Eu sou bom nisso, eu estudei, eu me aprimorei, eu investi tempo, dinheiro, energia, estudo nisso, então eu me tornei bom nisso, natural, simples assim. E a mesma consciência para aquilo que a gente ainda está penando. Eu ainda na questão de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, de família, de grupos sociais, eu ainda, emocional, então você continua, talvez você não esteja bom ainda, mas isso já é muito claro para você, o que você precisa trabalhar. Quando não é, talvez você ainda, mas isso também é um só dos sintomas, né? Mas então é mais percepção de si mesmo. Boa, Giovana, é isso, mais percepção de si mesmo, mas essa percepção fina. E essa percepção que te leva para um estado de não sofrimento. Ok, eu sei que eu tenho isso, preciso trabalhar isso, preciso melhorar nisso, e eu estou fazendo isso, eu estou empenhado nisso, e gradativamente eu vou desconstruindo essas crenças que nada mais são as crenças limitantes, porque a gente tanto fala de crença limitante.
elas só existem, elas só estão ali porque nós estamos nesse lugar de distanciamento do divino. Quer a melhor coisa para desatar, para destruir crença limitante? É o nosso processo de reaproximação, de reconexão com o divino. Porque quanto mais próximo disso nós estamos, mais libertos de tudo aquilo que é limitação nós estamos. E mais próximo de tudo aquilo que é ilimitado nós estamos. Lucy, ponto, é isso. Então, mas tem que ser alguma coisa bem específica. Às vezes eu nem sei o que fazer especificamente. Eu sei que eu tenho uma dificuldade, mas eu não sei o que fazer. Do jeito que eu já fiz constelação familiar, eu já fiz Theta Healing, mas não rola, não consegui ainda resolver essa questão que é muito clara, que eu sei que eu preciso resolver. Ok? Continua com o teu processo de elevação, expansão de consciência, continua a subir os degraus da escada, porque daqui a pouco você vai estar num ponto onde você vai estar mais próximo do ilimitado e mais longe do limitado, que simplesmente a coisa se desfaz, puf, se desfez. Mas o que tu fez especificamente para isso? Nada. Tudo, você fez um monte de coisa, mas nada específico para aquilo. Você simplesmente escalou mais, e quanto mais escala, mais próximo da divindade, mais próximo das infinitas possibilidades, da potencialidade divina, tá? Então o teu processo, a tua percepção de você mesmo, tanto dos teus potenciais como das tuas dificuldades, ele se expande bastante. E você não tem mais muito sofrimento com isso, você entende que você está num processo. Simples assim, tá? Segunda que eu anotei aqui, sensação inegável de que algo dentro de você mudou, de que algo dentro de mim mudou. Gente, isso aí eu acho que todos, né? Esses últimos anos, não foi só a pandemia só potencializou isso para algumas pessoas que ainda não estavam atentas nisso, mas acho que todos nós aqui estamos experimentando, todos nós que estamos nesse caminho, seja lá de que forma for, a gente já percebeu há algum tempo que tem alguma coisa muito diferente dentro da gente, né? Essa é uma percepção que acomete, né? Muitas pessoas dessa caminhada, todas, praticamente. Essa eu acho que é comum a todos, né? Que é um sintoma de reativação de código divino, código genético divino também, tá? 3, frequência cardíaca elevada, taquicardia. Gente, isso vocês vão ter. Eu lembro de ter processos de taquicardia absurdos. O coração dispara do nada. Não, eu sou um cara saudável, eu já fiz vários exames, eu tenho um histórico de atleta, eu me alimento bem, eu faço atividade física. Não, eu já fiz exame, eu não tenho problema cardíaco. Mas do nada, agora não dá mais, mas antes, quando eu estava num outro momento, porque isso também são momentos pontuais, dava muita taquicardia em mim. Do nada, à noite, assim, às vezes com um certo temor, com um certo medo, com uma certa angústia, porque tem algo acontecendo ali que você não sabe o que é, né? E esse desconhecido às vezes vem carregado também de um sentimento de medo, apesar de ser uma coisa boa nesse caso, tá? Agora, lógico, gente, essas coisas, principalmente quando a gente fala de sintomas físicos, né? Vamos sempre, isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente vive no planeta Terra, vestindo um corpo de carne. Vamos lá, nós temos 75% de divinos, mas temos 25% de humano, um corpo físico de carbono. Se você sente taquicardia todos os dias há um ano seguido, procura um médico, procura um cardiologista. Ah não, lá na live do Fernando, ou na live do Carlos, ou na live de quem for, ou no livro tal, está escrito que taquicardia é um sintoma de ativação do código genético divino, então está tudo certo. Sim, mas também pode ser um sintoma de algo que você precisa dar atenção. Para o teu corpo físico, tá? O Rafa falou que tem isso, eu acho que era as bombas. Então, tu é atleta e tá ligado, tá conectado com o teu corpo, tu com certeza tu faz os teus exames frequentemente, né, Rafa? Então, vamos lá, seguindo. 4, influxo de energia cósmica. Gente, tudo
todas essas coisas que eu listei aqui são coisas que eu já tive, tá? E tenho, às vezes volta uma, some outra, né? Então eu gosto muito de falar de coisas que eu vivo, porque, né, nada melhor do que falar de alguma coisa que você tem experiência, você tem vivência dentro daquilo, né? Então Isabela, quando você sente a taquicardia média está normal, é isso? É como se fosse uma taquicardia não física. É uma sensação de ativação que ela independe do teu corpo físico, entende? Você vai ter um sintoma, mas você não está necessariamente tendo uma taquicardia. Você está tendo um sintoma de taquicardia. Você parece que está tendo um ataque cardíaco e teu coração está a 1000, mas não necessariamente é isso. É algo suprafísico, metafísico, tá? Aí você sente no corpo físico os sinais dela, mas você vai meditar normal, tá? Influxo de energia cósmica. Gente, isso eu tive bastante. E isso eu tenho bastante ainda. É assim, ó, você está respirando, você está meditando, você está lendo, você está contemplando a natureza, você está num momento de paz, você está num momento de conexão, de leveza. De repente você fecha os olhos, respira. Quando você volta, o teu corpo parece que é tomado por uma energia e parece que ele infla e ele fica gigante. Você tem aquela sensação de que você é o todo, você está conectado com a árvore, você está conectado com a nuvem, com a terra, com a pedra, com o bichinho que está ali. Você sente essa conexão com o todo, né? É uma sensação física do corpo inflando, do corpo crescendo, você crescendo, né? Isso é influxo de energia cósmica. Você sente como se fosse um líquido percorrendo todo o teu corpo e dá aquela sensação de arrepio, e um arrepio junto com uma expansão, com um crescimento. E muita paz, né? Muita paz, muita leveza, muita clareza de pensamento, muita clareza, muita tranquilidade. Quando você tem esse influxo de energia cósmica, você pode estar vivendo uma noia na tua vida. Isso acontece. E acontece até para a gente não esquecer quem a gente é e o que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, você pode estar com o maior problema financeiro que você já teve na vida, e isso não vai te impedir de ter um influxo de energia cósmica. E aí você está lá, naquele momento ali você consegue desconectar desse problema financeiro, você senta, você serenamente, você respira e você sente o influxo de energia cósmica. Depois você vai voltar para o corpo, você vai aterrar novamente, você vai voltar para o problema. Tudo bem, ele está ali. As lágrimas vêm, vem emoção. Isso é bem comum, tá? De acontecer com pessoas que estão tendo o código genético divino reativado. Lógico, você não vai ter isso dirigindo, você não vai ter isso na academia, você não vai ter isso. Isso são momentos muito pontuais, tá? Vamos lá. Número 5. Maior poder intelectual. Da onde que vem esse maior poder intelectual? Mas não é um poder intelectual racional. É um poder abstrato. É a reativação do teu cérebro, do teu lobo temporal cerebral direito. Pode se chamar de cérebro direito, tá? Que é o cérebro abstrato, que é o cérebro empírico, diferente do cérebro esquerdo, que é analítico, né? Que é aquele que pensa, que é aquele que tem a meta, que é aquele que tem que resolver as questões, que tem que pagar a conta. Esse é o cérebro esquerdo. O teu desenvolvimento do cérebro direito, ele te leva para uma maior capacidade de compreensão de si mesmo e de tudo que te cerca. Isso é uma inteligência espiritual, né? A gente está falando aqui de inteligência espiritual. Inteligência espiritual é totalmente relacionada com o teu cérebro direito. E no processo de reativação de DNA, isso fica mais evidente. A gente fica mais inteligente. Ponto. É isso. A pessoa que está em processo de reativação de código genético divino, ela fica necessariamente mais inteligente. Porque ela consegue sempre olhar para tudo que cerca a ela sob um ponto de vista não apenas do cérebro esquerdo, que olha pro limitado daquilo. O cérebro direito olha a parede inteira
O cérebro esquerdo, o analítico, ele olha para o ponto da parede, o problema, a questão, a situação. O cérebro direito olha para o todo, para o significado, para o contexto, para a inspiração que vem para que aquilo seja dissolvido e para uma série de outras coisas, tá? Número 6, insônia. Bastante insônia, tá? Também períodos. Até porque existe uma inteligência superior aí regendo essa nossa reativação, e essa inteligência, ela sabe que se ela manter a gente em insônia por 5 anos seguidos, ela não vai nos beneficiar no caminho, ela vai ferrar a nossa caminhada, né? Mas períodos de insônia, sim, períodos de insônia acontecem. Esses períodos podem até ser relativamente longos, e eles vêm de acordo com o que a pessoa pode aguentar. Tá? Eu já tive período de meses de insônia, e aí quando a coisa começou a ficar muito desesperadora, eu comecei a dormir de novo. E sabe como é que eu voltei a dormir? Quando eu não aguentava mais, aí eu estava realmente começando a ficar atrapalhado. Eu sentei um dia na cama e falei assim: Jesus, gente, Jesus é irmão, nosso mestre maior, né? Pelo amor de Deus, eu preciso dormir. Eu fazia acho que 6 meses que eu não dormia mais do que 2 horas numa noite. Isso foi num processo bem, bem difícil que eu passei há quase 10 anos atrás. E aí teve um dia que eu não aguentei mais, eu sentei na cama e pedi: Jesus, por favor, eu preciso dormir, eu não estou aguentando mais. Aí ele pensou assim: acho que o menino está pedindo água, vamos dar uma trégua para ele. Aí naquela noite eu apaguei, dormi 10 horas seguidas, sem acordar, e passei a dormir normalmente a partir da noite seguinte. A espiritualidade entendeu que, ok, foi importante, eu estava sendo reativado. Por que a insônia é uma das formas, né? É um dos sintomas? Porque a gente tem, nesse processo de reativação de código genético divino, a gente tem muita atividade no mundo astral, gente. No plano astral, a gente tem muita atividade do lado de lá, né? Quando o consciente está desligado. É um tempo muito propício para acelerar o nosso processo, o tempo do sono, tá? O tempo que a gente tem esse consciente, esse cérebro esquerdo desligado, né? E no processo da insônia acontece isso. A gente está ali, a gente está normalmente, né, num tempo onde o entorno está adormecido, né? A gente não tem estímulo. Aí vem um toque aqui: não vai para o celular. Não vai para o celular, porque se você está com insônia porque um trabalho precisa ser feito do outro lado, e você está naquele limbo, você dorme, acorda, existe um algo acontecendo ali, não consigo dormir direito, eu vou para o celular, eu estou ferrando com o processo que está acontecendo ali, né? Porque eu estou indo para a distração. Por que esses fenômenos acontecem muito à noite? Justamente porque as distrações não existem. O carro de som, a televisão na sala, o ônibus, está quieto. Não só de som, de barulho, né? de sonoro, de energia, de movimento energético, né? Aí, se está propício esse trabalho, porque não tem movimento, aí eu vou para o celular, eu estou sabotando o meu processo. Então não vai para o celular. Ocorre sim, Cris, sonhar mais. Ocorre bastante isso. Isso também, eu não anotei aqui, mas isso também é um dos sintomas, tá? Vamos lá, número 7, dor de cabeça. Bastante, eu também tive muita dor de cabeça, enxaqueca mesmo. Dor nas costas, dor no pescoço, pressão nessa região aqui, ó, gente, onde o cérebro vai conectar com o pescoço, tá? Aqui nessa pega a nuca, né? Mas não a nuca, bota um palmo em cima aqui, pressão nessa parte inferior da cabeça, da parte de trás aqui, né? Tem muita pressão, dor nas costas, dor de cabeça e pressão nessa área aqui, tá? Isso é normal também. Número 8, queimação e formigamento nas extremidades, pés e mãos, principalmente nas pontas das mãos. A Axis Terapia está falando que tem insônia há muito tempo.
Conversa com os teus mentores, amado. Pede para eles te darem uma pausa, né? É lógico, gente, o insônia também é algo físico. Então eu também vou falar a mesma coisa que eu falei lá na taquicardia. Vai em busca se tem algum componente físico provocando essa insônia, tá? Se não tiver, é isso, tá? É um processo que está acontecendo, e se for esse processo que está acontecendo, não adianta a gente querer acelerar. Dá sim para a gente pedir para os nossos mentores, pede para Cristo, pede para quem você tem a conexão, para Saint Germain, enfim, seja lá qual foi o ser que você se conecta bem, e pede para dar uma pausa. Ok, agora eu preciso, me dá esse tempo, o meu corpo físico está reclamando, tá? E eles vão respeitar. Eu trabalho muito em desdobramento à noite, muito, né? O trabalho não é só aqui de dia. Acho que boa parte de vocês também deve passar por isso. E hoje para mim é consciente. Atendimento em hospitais, atendimento em pessoas, atendimento, enfim, uma série de trabalhos que vários de nós, se não todos aqui, fazem, e é inconsciente para boa parte das pessoas. Hoje para mim, porque eu faço isso tanto tempo, isso já é consciente. É consciente sempre, todas as noites eu sei aonde eu fui e o que eu fiz? Não. Mas boa parte desses casos eu sei aonde eu fui trabalhar e o que eu fui fazer, tá? Então, esses processos eles trazem muito desgaste físico também, tá? Então, se você sabe que você faz isso, dá esse rolê à noite aí para trabalhar, pede também. Eles respeitam, gente. Ser de luz, é o que eu sempre falo aqui. Ser de luz respeita livre-arbítrio. Ser de treva não respeita. Eu falei bastante disso agora nas lives que eu fiz a respeito do contexto mundial, que a gente estava aqui, né, da inoculação. É só prestar atenção. É forçado? É imposto, é imposição, não é da luz. A luz nunca impõe nada, a luz apenas propõe. Tá? E quando a gente chega para os nossos guias, para os nossos mentores, olha, eu preciso descansar, eles vão respeitar. Eles vão respeitar e vão te deixar descansar e não vão te levar naquela noite para trabalhar. Se você não falar nada, eles vão te levar, porque se você em algum momento da vida, da trajetória de alma, se voluntariou para trabalhar, e eles estão levando os voluntários, eles levam os voluntários, né? Por que a gente vai trabalhar durante a noite? Porque os seres de luz, eles não conseguem acessar a densidade desses lugares que a gente vai. Então, nós temos uma densidade, aí eu falo bastante no fluxoterapia, que é o ectoplasma, né? Que o ser de luz ou o ser desencarnado precisa para fazer as funções, mas não tem. O ectoplasma necessita de corpo físico para ser produzido, tá? Porque ele envolve o processo físico, de mitocôndria, de célula, para ser produzido. Então é por isso que nós vamos viajar à noite trabalhar, porque vai uma equipe estelar, celestial, mas alguém, um corpo, um ser fisicalizado precisa estar junto, porque é o ectoplasma dessa pessoa que vai ser utilizado para mover uma cura, tá? 9, essa é clássica, acho que todo mundo. Necessidade de isolamento e silêncio. Gente do céu, isso a vida inteira eu preciso disso. Só que hoje é muito consciente. E quando a gente... Fixei o comentário agora da Jaque aqui, que é o link de inscrição, curso DNA 5D na minha bio, tá? Gente, por que onde é que eu estava ali? Necessidade de isolamento e silêncio. A vida toda. E quando a gente passa por cima disso, a gente também atrapalha bastante o nosso processo, tá? Gente, sentiu necessidade de se isolar, de ficar quieto, fique. Tem pessoas, como eu, que levam uns puxão de orelha de vez em quando, que tem essa tendência a nível hard, tá? Isso é meu, de entrar em caverna. Eu sei que tem bastante gente que funciona assim também. Eu entro em caverna e às vezes tem que entrar lá com um pedaço de pau para me tirar lá de dentro. E não é porque eu estou mal, não é porque eu estou triste, não é porque eu estou deprimido, não, é porque eu gosto desse lugar, eu me sinto bem ali, tá? Só que sim, a gente tem pessoas, tem relações, tem família, e às vezes a gente esquece e fica lá na caverna, tá? Então, mas tenta achar esse equilíbrio, não nega esse desejo, esse anseio da tua alma de estar na caverna, mas
cuida para isso não prejudicar as suas relações. Mas uma necessidade de isolamento e silêncio é quase que 100% das pessoas que estão reativando o seu DNA. Tá? Aumento das habilidades psíquicas. Tá? Aí eu não estou falando mais de inteligência, eu estou falando de habilidade psíquica, eu estou falando de telepatia, estou falando de coisas que vão além daquilo que a gente conhece como capacidade normal de um ser humano, né? Que é a nossa psique sendo usada a níveis muito mais elevados. Aí num nível absurdo a gente vai ver levitação, a gente vai ver bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Era o que a Lucy fazia quando ela estava já lá nos seus 40, 50, né? Voava, enfim. E a gente pode sim, quando a gente está em processo de reativação, a gente começa a perceber que a gente tem... a gente está adquirindo habilidades psíquicas que a gente não tinha antes. Por exemplo, gente, isso para mim acontece o tempo todo e acho que para vocês também. Você pensar numa pessoa ou pensar numa situação e você abrir o celular, aquela pessoa te mandou mensagem, aquela situação vem à tona e ela já estava engavetada há 4 meses, aí você pensou, tem que mexer nisso hoje. Aí você abre o celular lá de manhã, meu Deus, a pessoa que estava envolvida naquela situação contigo te mandou uma mensagem, vamos desengavetar esse negócio. Você tem uma capacidade de acessar a informação, de acessar uma realidade antes dela se manifestar. Você adquire uma capacidade de leitura de campo antes mesmo daquela situação se tornar material, se tornar física, se tornar palpável, né? Isso é aumento de capacidade psíquica, de habilidade psíquica, tá? Fica assim, Vânia, fica gravado. Tá gravado, amado. 10. Não, essa era 10. 11. Desmaios e tonturas, tá? Pode acontecer também, tá? O corpo físico, ele tem muitas consequências, tá? Desse processo de reativação de código divino, tá? Fernando Céu, esses teus cursos foi tudo proposital, né? a Adri acabou de fazer fluxoterapia Então, desmaios e tonturas podem acontecer porque o físico ele passa por um processo, gente, de desestruturação, tá? Desestruturação. O corpo físico se desestrutura com uma certa facilidade quando nós estamos em processo de reativação de DNA. Você pensa que você está sendo modificado na sua estrutura. Aquilo que compõe você, aquilo que é a sua a estrutura das estruturas, que é o teu código genético, que é o que é a tua composição, está sendo modificado. Se a tua composição está sendo modificada e isso afeta isso também engloba o teu corpo físico, porque a gente já viu lá que 75% é divino e 25% é físico, essa explicação está lá no início da live. É lógico que o teu sistema físico vai passar por alguma desestruturação, mas isso também é temporal, isso também é temporário, tá? Imunidade, alguém perguntou imunidade aqui, quem falou da imunidade? A Sônia. Sim, a imunidade ela vai aumentar, e muito. Eu tenho uma imunidade absurda hoje, gente, forte mesmo. Eu me exponho a vento, chuva, frio, banho gelado, dificilmente eu sou acometido por alguma coisa, né? Mas, por algum momento, você também pode apresentar uma baixa imunidade, tá? Então essa pergunta da Sônia é bem legal, porque assim, poxa, mas eu estou passando por isso e a minha imunidade está lá embaixo. Pode ser um processo, assim como a insônia, assim como a dor nas costas, assim como a pressão na cabeça, momentos, tá? E depois você vai para o outro passo disso, que é ter uma imunidade muito alta. Quer ter imunidade alta, gente? Verbalize Yod-Hei, Vod-Hei, YHWH ou Yod-Hei, Vod-Gimel, que é o YHWG, né? que é a junção do divino com o físico, tá? Repete, mantraliza isso. E a última que eu listei aqui é lentidão pela manhã. A gente fica mais lento de manhã, tá? Eu não sei o porquê disso, mas eu posso chutar, tá? Eu vou dar meu palpite. Por que a gente fica mais lento de manhã?
pela atividade que rolou durante a noite toda. Tá? A gente vem de uma atividade no plano astral muito intensa. A gente se conecta com seres, com lugares, com geometrias, com merkabas, com uma série de coisas que não são do mundo material. Aí a gente acorda. Pum, acordei. Estou aqui no plano físico de novo. Gente, até esse corpo, que até momentos atrás estava vivendo uma realidade completamente metafísica, não estava pensando nisso, eu estava vivenciando uma experiência no plano astral. E de repente eu volto para a materialidade. Existe um período de adaptação aí, né? E são as primeiras horas do dia. Eu sempre fui muito devagar de manhã. Sempre fui muito devagar de manhã. Não é que eu sou devagar, assim, eu preciso de 2 horas. Ponto. Se eu preciso começar às 8 horas o meu dia, trabalhar, fazer alguma coisa específica, eu tenho que acordar às 6. Se eu só tenho um compromisso a partir das 10, eu posso acordar às 8. Porque se eu acordar às 7 para um compromisso que eu tenho às 7h15, eu vou chegar lá, mas não vou estar lá ainda. Eu vou chegar nesse compromisso só lá pelas 9. Porque eu vou reconectando, eu vou aterrando nessas 2 horas. Isso é o meu time, né? Cada um aqui vai ter um time diferente. 1 hora, 3 horas, tem gente que é a manhã inteira. O meu time é 2 horas. Eu preciso de 2 horas para o meu sistema de corpos inteiro entender. Não é o consciente já entendeu. Eu acordo, eu já entendi que eu estou acordado, ok? Acordei. Mas o meu sistema de corpos inteiro que estava vivendo uma outra experiência, o meu precisa de 2 horas para voltar, para aterrar. Aí eu começo de novo. Dica: eu geralmente não como de manhã, mas isso não estou falando, faça isso. Isso me ajuda a aterrar, né? Me ajuda a estar mais desperto, além de esse jejum da primeira parte da manhã, e a gente sabe que beneficia uma série de outras coisas, né? Imunidade, emagrecimento, vitalidade, uma série de coisas auxilia isso, né? O Felipe falando, tá devagar assim de manhã, sou, né, Felipão? Eu não pego de manhã, gente, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Então, deixa eu ver um comentário aqui que eu quero. A Isabela falou que se identificou com 11 dos 12. Tem muito mais, tá, gente? Tem muito mais coisas. Não dá pra gente falar de tudo, né? Teria que ser uma live de 2, 3 horas pra gente falar de todos esses sintomas. Mas eu procurei listar alguns aqui, e principalmente os que eu já vivi, né? Os que eu sei como é que funciona. E eu sei que todos nós aqui, gente, estamos vivendo. Não tem nenhum de nós aqui que não está passando por esse processo de reativação de código genético divino. Até quando que vai isso? Até a gente potencializar 100% de novo esse negócio. Enquanto a gente não chegar lá onde a Lucy chegou, no 100% do uso, a gente vai estar em processo de reativação, né? E lógico, como Toca Despertar perguntou se bruxismo está na lista. Eu não sei, tá? Eu acho que não. Eu tenho bruxismo também. Eu não relaciono o bruxismo com isso. Eu relaciono o bruxismo com ansiedade, tá? O bruxismo está totalmente relacionado com ansiedade. Então, eu percebo em mim que quando eu estou em períodos com a ansiedade maior, eu tenho muito bruxismo. Quando eu consigo trazer essa ansiedade por qualquer motivo financeiro, de trabalho, quando eu estou um pouco mais ansioso para algum projeto, eu tendo a ter mais bruxismo. Quando eu consigo equilibrar aquela ansiedade e trazer ela para níveis de novo tranquilos, equilibrados, o bruxismo vai embora. Então eu alio o bruxismo a isso. Mas pode ser, eu não sei, tá? Não sei. 144, olha que número auspicioso. Nós estamos terminando a live com 144. Agora mudou para 5. A hora que eu bati o olho ele estava 144. Gente, de novo, deixa eu divulgar aqui, né? Curso DNA 5D, meu e do Carlos, semana que vem em Belém, presencial.
presencial ainda tem algumas vagas, acho que pouquíssimas, se eu não me engano 5, 8 vagas. E o online, por ser online, né, tá aberto aí para a semana que vem. Não vai ter outro curso do Fernando e do Carlos, né? Tudo isso que a gente falou na live hoje, a gente vai fazer na prática lá, gente. A gente vai fazer na prática. Eu vou passar o dia inteiro estimulando a expansão do teu sistema de corpos, estimulando a reativação do código divino perfeito, né? Através de práticas, de ferramentas, como eu falei lá no início do 144 de novo. Práticas, ferramentas que potencializam isso, tá? E aí no domingo o Carlos vai fazer todo o processo que ele faz de realinhamento de registros acásticos, de expansão de pineal, expansão de cardíaco, limpeza de memória, uma coisa que ele faz muito bem, né? Eu acompanho o Carlos aí há 10 anos e muitas... a Lê tá falando que na última live nós ficamos em 144 também. Eita! Então, gente, fica aí o convite, né? A gente vai fazer um sorteio agora, mas de novo, puxão de orelha. Eu queria muito participar, mas eu não fui sorteada, que pena. Não, essa postura não é a postura que nós que estamos buscando aí a escalada de degraus podemos ter. Se eu sentir no coração em fazer, vai lá e faz a inscrição, independente se vai ser sorteado ou não. Passa por cima dos fatores externos e vai, né? Eu faço isso a minha vida inteira e nunca me arrependi e nunca me arrependo de fazer isso, né? Porque o investimento na gente mesmo e na nossa evolução, no nosso crescimento é impagável, né? O retorno é intangível, é inimaginável o que a gente tem de retorno. Então vamos fazer agora. Eu postei hoje também, e também já está no meu link na bio, o Alquimia Pessoal Online, que vai ser dia 16 de abril, tá? Num sábado, das 9 às 19, e o Fluxoterapia, que são as minhas 2 atividades de abril, tá? Então eu tenho o Alquimia Pessoal dia 16 de abril, e tem dia 23 e 24 de abril o Fluxoterapia, que é uma formação de terapeutas, é uma outra história, uma formação para quem já é terapeuta ou quem deseja se tornar um terapeuta, um curador. Rafa, o Alquimia Pessoal é online, o Fluxoterapia é presencial, tá? Então quem deseja se tornar um curador ou já é um curador, terapeuta, tem o Fluxoterapia, que foi um negócio fantástico. A Adri está colocando aqui top, ela fez agora na Guarda do Embaú. Gente, são 2 dias voltados. No sábado eu fico só falando e mostrando, embasando todo esse universo da cura, das energias, do ectoplasma, das trocas. E no domingo a gente vai para a prática. A gente vai para a prática. São 20 horas, 10 horas no sábado, 10 horas no domingo. Aí depois nós temos 4 horas de um encontro online ao vivo, tá? Encontro online, né? Com um grupo e já com todos os outros fluxoterapeutas. E todo mês nós temos um encontro mensal de todos os fluxoterapeutas, que é facultativo, né? Participa quem quer, mas é legal para a gente manter esse elo, manter essa corrente, tirar as dúvidas, né? Eu gostaria muito nos cursos que eu fiz, né? De terapia, principalmente, que requer aplicação prática, de ter esse acompanhamento constante, né? Por isso que eu trouxe para o Fluxoterapia. A gente não vai perder essa conexão nunca. Então o próximo Fluxoterapia, 23 e 24 de abril, em Porto Alegre, tá? No espaço da Carol e do meu casal aí de brother, Carol e Felipe. A Silvana Salles também está falando aqui sobre o curso, também fez o último. E quem quiser pede informação, o link a descrição já está na minha bio. E quem tiver dúvida me chama lá no direct, chama a Jaque, e a gente esclarece vocês, conecta vocês aí e a gente resolve, tá bom? Então 16 de abril é o Alquimia Pessoal Online e 23 e 24 de abril é o Fluxoterapia. E semana que vem, 26 e 27 de março, DNA 5D comigo e com o Carlos Torres em Belém, e ao mesmo tempo híbrido. Não vão ter outros cursos. Então, deu sinal de... Eu vou botar o carregador aqui. Agora a gente vai para o sorteio. Jaque já está a postos. Jaque, precisa fazer alguma coisa? Tu vai só... Vou sortear aqui, já está pronto. Tá, a Jaque está ali atrás sorteando, tá, gente? Oi, pessoal. Olá. Vou filmar também.
Vamos lá. Ela vai sortear e vai filmar. 14 comentários. Sortear um ganhador. Deu 714 comentários. E agora ela clicou lá. Suzana Dutra. Suzana Dutra, a nossa querida Su de Minas Gerais. Eu não lembro. São 2 sorteados. Ah, são dois. Novamente. Vamos lá, mais um. A Su, não sei se eu não vi a Su presente aqui hoje. Dea Energia Holística. Dea Energia Holística. Não sei se você está aqui, se você Su ou... Tá sem som, gente? A Sônia falou que tá sem som. Então, os 2 sorteados foram a Suzana Dutra, de Minas Gerais, e a Dea Energia Holística. A gente vai divulgar nos stories. A gente vai divulgar nos stories, tá? Acho que tá dando certo aqui, que o pessoal tá dando parabéns, então estão conseguindo me ouvir, né? Ok? Obrigado, Cris. Obrigado, Sil. Bom, gente, é isso. Finalizamos então a nossa live, 80 minutos, 1h20. Eu não tenho jeito, eu nunca vou conseguir fazer uma de 1 hora. Fica o chamado, fica o convite. Procurem aí esse curso comigo. O Carlos vai estar fantástico, vai estar bombástico. E parabéns aos sorteados. Procurem aí o Leandro, o link na minha bio. E bora, vamos estar lá semana que vem. Dá uma baita estimulada aí nessa reativação desses códigos genéticos divinos, pra gente ir escalando cada vez mais, gente. Esse é o nosso caminho, né? Vamos que vamos, tá? E não esqueçam aí que tem 2 encontros aí em abril, que é o Alquimia Pessoal dia 16 e o Fluxoterapia dia 23 e 24. Qualquer informação, busca aí, chama a gente no direct e a gente esclarece, tá bom? Galera, gratidão. É sempre muito bom, né, estar aqui com vocês, e eu adoro essas quartas-feiras, esses encontros. Gratidão pela parceria de sempre. Hoje o tema era um tema um tanto, principalmente lá no início, né, mais difícil de ficar meio rebuscado, porque é uma coisa meio... mas eu espero que tenha sido esclarecedor. 22 e 22... Não, né, Ju? É 21 e 22. Espero que tenha sido esclarecedor, enriquecedor. E tamo junto, vamos que vamos. Beijo no coração de todos. E até a próxima, tá? Valeu, galera.